Dando sequência à nossa programação, teremos agora o segundo painel, cujo tema é Trabalho Infantil no Meio Rural. Para assumir a mesa de trabalhos, convidamos o Dr. Cristiano Barreto Zaranza, Dr. João Batista Martins César e Sua Excelência o Desembargador Fernando da Silva Borges, que coordena os trabalhos. Com a palavra, o coordenador do painel. Boa tarde a todos. Talvez seja para despertá-los de eventuais cochilos após o almoço. Estamos dando continuidade ao nosso congresso com a primeira palestras da tarde, que envolve trabalho infantil no meio rural. Um tema bem a propósito do próximo dia 12, que comemoramos aí o Dia da Criança. A última pesquisa da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, realizada pelo IBGE, aponta que em 2012, mais de 3 milhões e 100 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhavam no Brasil. As estatísticas também indicam que o trabalho infantil no âmbito agrícola atinge 45% desse total. Esses dados reforçam a importância de trazer a discussão desse tema em um congresso de direito do trabalho rural, considerando ainda aquele compromisso internacional assumido pelo Brasil de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e de todas as formas desse trabalho até 2020. Como veem, é um compromisso sério, muito difícil de ser atingido, mas isso não pode justificar a omissão de qualquer um de nós. Para discutirmos o tema, a comissão organizadora do Congresso, a quem também já agradeço pelo convite para presidi-lo, que é uma honra participar com 2 especialistas na área, aqui na pessoa do desembargador Jordani, que é o presidente da comissão, foi muito feliz na escolha de todos os temas, na verdade, desse congresso, incluindo aqui esta verdadeira chaga do trabalho infantil que precisamos combater. O nosso primeiro painelista, a quem já agradeço pela presença, Dr. Cristiano Barreto Zaranza, é advogado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, coordenador da Comissão Nacional de Relações de Trabalho e Previdência Social da CNA, delegado e conselheiro técnico nas Conferências Internacionais do Trabalho da OIT, em Genebra, conselheiro no Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego, membro da Comissão Tripartite Paritária Permanente, coordenador de bancada na Comissão Permanente Nacional Rural, dentre outras atividades de representação. Portanto, doutor Cristiano, passo-lhe a palavra para desenvolver o seu tema. Pois não, fique à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do evento. Sinto-me honrado com o convite. É sempre uma grande satisfação voltar ao estado de São Paulo em um evento que, na verdade, a gente aguarda com que aconteça, né? Quando recebi o convite, fiz questão de recalcular minhas férias para poder prestigiar o evento. É um evento muito importante na nossa visão, um evento de alto grau em que ocorrem os debates, e a oportunidade é ímpar de poder tratar com tanta especificidade as questões do setor rural. Gostaria de cumprimentar a todos aqui na pessoa do Dr. João Batista, do Dr. Fernando Borges, e uma saudação especial a todos os produtores, às lideranças sindicais, os trabalhadores e demais autoridades aqui presentes. Como colocado aqui, eu peço vênia para fazer
uma breve consideração, sempre que esse tema vem, é um tema de inquietude para o setor, mas gostaria de fazer, antes de entrar na minha fala, uma breve referência ao painel pela manhã, em que tratou, en passant, a 31.12. Por quê? Justifico. Hoje estamos no momento em que o judiciário tem amadurecido, estando mais atento às questões das normas regulamentadoras, o que é um fato muito positivo, porque valoriza o trabalho tripartite que é feito no âmbito do Poder Executivo. E esse trabalho ele tem diversos níveis, né? Os grupos técnicos e os grupos, até chegar, digamos, no CRT, onde eu sou conselheiro da bancada de empregadores, o coordenador também, em que essas questões macro se encontram. E, atualmente, o Judiciário tem acatado, por exemplo, a questão do intervalo ao profissional rural, por uma deficiência da NR31, porque lá não diz qual é esse intervalo. Então, aqui justifico uma fala pela manhã para restabelecer um pouco da nossa visão em relação a esse processo, porque é muito importante que os senhores julgadores conheçam essa dinâmica. Esse, por exemplo, é um dos pontos em que divergimos do governo, porque entendemos que deve estar na norma esse intervalo para que a Justiça não use, por analogia, outra referência pela deficiência descrita na norma. E como é que funciona esse processo? Tem uma discussão que nos incomoda, e aqui faço referência ao noticiado pelo colega João Batista, quando disse que houve uma ruptura da bancada de empregadores no diálogo tripartite. Essa não é a respeito, claro, por óbvio, a opinião dele como coordenador, mas por ser coordenador de bancada lá também, gostaria de transmitir-lhes a nossa posição. Não houve uma interrupção. O que houve é um momento de uma espécie de crise institucional no que efetivamente ocorre dentro do âmbito da 31. O nosso pedido era demasiadamente simples. Fazíamos questão naquela época de coisas pequenas, como as nossas propostas, por exemplo, constarem das atas. Se os senhores verificarem no site do Ministério do Trabalho e lerem as atas, os senhores vão questionar, nesses anos todos, o que os empregadores apresentaram de propostas? E esses questionamentos não são feitos todos os dias. E isso gerou uma ruptura momentânea, não de romper o diálogo, mas porque duas verdades no encontro de Santa Catarina foram colocadas para o público em que nós contestamos. Primeiro, o discurso de governo era que a CNA defendia tão somente o grande produtor. E aqui, por ocasião, uma ironia do destino, estou aqui com a presença do Dr. William, do Henrique, o Dr. Henrique vai ser palestrante amanhã, em que naquela época ele foi um dos coordenadores do trabalho em que a CNA desenvolveu teses de alteração da NR31 voltadas única e exclusivamente para o pequeno produtor. E a segunda, entre aspas, versão que contestamos é a que foi colocada aqui hoje, que 90%, mais de 90% da NR31 é consenso e que o que não é consenso o governo arbitra e tinha logo na sequência NR 31.12. A 31.12 é um caso especial, nós até concordamos com boa parte dela, como também aqui serei ponderado para dizer, muita parte da NR 31 nós concordamos sim. Agora temos que entender como é que funciona o diálogo tripartite. Primeiro que esse 90% não existe, numericamente não se chega a ele, não concordamos com ele. E o segundo, o fato de ser tripartite não quer dizer que tem consenso. Na questão do intervalo da jornada, se eu apresento como proposta setorial 15 minutos, o governo quer meia hora, nós não temos o consenso. Mas se por alguma razão o ministro ou o secretário delimita um índice intermediário, isso é consenso? Não, não é consenso. O fato de ser tripartite não é consenso. Nunca houve uma ruptura do setor patronal em relação ao diálogo. Na última reunião, uma proposta feita, um questionamento feito pelo ministro Manuel Dias foi exatamente qual é a proposta do setor para a NR31. E nós estamos reescrevendo toda essa proposta para apresentá-la formalmente ao Ministério do Trabalho. Então, somente isso. Agora, nos preocupa realmente algumas falas que podem induzir a opinião pública a uma verdade que não corresponde necessariamente à nossa. Então, de uma forma bastante respeitosa, a interpretação passada pela manhã, na qualidade de coordenador, fica tanto da bancada do Conselho como da CPNR, eu fico numa situação de relativo constrangimento de ter que fazer essa inserção, mas é uma oportunidade ímpar que os senhores julgadores conheçam o processo tripartite. Entrando um pouco na temática do trabalho infantil, e aqui com uma importante missão de transmitir essa informação, principalmente o cenário nacional,
Primeiro, porque o Dia das Crianças está aí. E segundo, porque sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre o trabalho infantil, destacamos que temos assento, dentre outras representações, na CONAET, no FNPET, que são os fóruns que discutem essa matéria em âmbito nacional e que alavancam essa discussão também para as questões internacionais no âmbito da OIT, por exemplo. Destacando sempre como lembrança a importância do dia 12 de junho, não só para os apaixonados, mas também para a melhoria das condições das crianças do nosso Brasil. Partindo do pressuposto que não é uma temática relativamente nova, eu decidi adotar, nessa ocasião, uma linguagem um pouco mais visual, mais direta, para que a gente entenda a importância do tema. O aspecto jurídico, por exemplo, constitucional do artigo 7º, eu acho que todos conhecemos, e ninguém tem dúvida que é proibido o trabalho infantil. Essa referência normativa não sai em nenhum momento das nossas considerações nesses fóruns de diálogo tripartite. Outra questão importante é em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, um importante marco na defesa dos interesses dos menores brasileiros, que também não nos afastamos dela nem por um instante. E aqui, en passant, fazem parte das nossas discussões o Decreto 6.481, a Instrução Normativa da CIT, Decreto-Lei 5.452, convenções da OIT, recomendações, todo esse conjunto normativo. E hoje aqui, gostaria de contextualizar para os senhores o âmbito dessa discussão. Em números da OIT, há uma estimativa de 168 milhões de crianças realizando trabalho infantil, das quais 120 milhões têm idades entre 5 e 14 anos e 5 milhões estão em condição análoga à escravidão. É um tema, para quem trabalha no setor produtivo, importante, sensível e que temos que olhar para isso com bastante carinho. E aqui eu fico muito feliz e não posso perder a oportunidade de elogiar o empenho do nosso colega Malerba, que pela Raizen está fazendo um trabalho de excelência, dando um bom exemplo para o setor. No cenário Brasil, o que nós temos de número em relação a isso? Temos hoje a estimativa de aproximadamente 4 milhões de crianças no censo de 2000, e se olharmos 10 anos adiante, a estatística pouco muda, a evolução foi muito pequena. O número passa para 3.406.000. E temos como dois focos de importante destaque, região Nordeste, em 2000, 1.329.000, em uma evolução um pouco mais significativa, abaixando para algo em torno de 1 milhão, e a Sudeste, com 1.300.000, abaixando para 1.100.000. O que esses dois números são impactantes? A região Sudeste, pela própria importância da concentração econômica. Esse número se explica pelo volume de negócios, o volume de empresas e a melhor ocupação, inclusive territorial, no campo de relações de trabalho. Mas no Nordeste a gente tem um fator um pouco além que agrava essa relação, que é a situação, por exemplo, da agricultura familiar. Para a gente ter uma identidade visual um pouco mais incisiva em relação a isso, se olharmos esse gráfico pizza do cenário de 2000 para o de 2010, vemos que é muito pouca mudança. E aqui, fazendo referência à fala de abertura desse painel da tarde, temos já as metas internacionais. E isso tem que ser trazido ao debate, porque as metas são bastante objetivas, arrojadas, e tem um fator hoje que preocupa bastante o empresariado brasileiro. Esses últimos 10 anos aferidos pelo IBGE eram 10 anos em que nós tínhamos, por exemplo, uma saúde econômica um pouco mais estável, condições de fazer melhor, de trabalhar por esses índices sociais. E hoje estamos num momento de invertida econômica, onde, inclusive, alguns programas de natureza social do governo federal sofreram cortes. Então, considerando que a gente vai ter um delay de informação um pouco adiante, pode ser que no futuro breve a gente tenha uma ligeira piora nesses índices, e a gente tem que estar atento para que isso não ocorra. Destrinchando um pouco esses dados, para que a gente tenha a comparação visual do que evoluiu em 10 anos. É contra essa pequena evolução, por exemplo, em nível Brasil, que a gente tem que trabalhar. Na região Norte, praticamente não houve evolução em 10 anos. Nordeste, muito pequena, Sudeste, pequena. Região Sul, quase nada. Centro-Oeste, empatando. É um cenário grave e que nos preocupa dia a dia.
E aqui uma forma também da gente identificar e melhor trabalhar os níveis em que há esse diagnóstico atualmente, em que ganha destaque, por exemplo, a faixa etária de 16 e 17 anos. O que nos leva a crer? Os primeiros dados do IBGE eram trabalhados nessa faixa de 10 a 17 anos, e tínhamos esse cenário preocupante. Só que, conforme uma das primeiras lâminas que apresentamos, essa aferição não era suficiente, porque no dia a dia da fiscalização do trabalho, encontrava-se crianças em labor com idade inferior. E isso houve necessidade de um reajuste. Então, na Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a PNAD, 2012-2013, já foi incluída uma maior elasticidade nessa aferição. Estamos trabalhando hoje nas políticas públicas, incluindo aquelas discutidas no FNPET, na CONAET, de 5 a 17 anos de idade. E aqui merece uma ressalva, só para que os senhores compreendam a linguagem técnica que vai ser trabalhada aqui. Num primeiro momento, os dados eram parametrizados de 5 a 10, e agora de 5 a 17. Quando a gente joga isso em gráfico, nós temos uma ligeira alta no gráfico de 2010 para 2012. E a explicação é tão somente essa, mas o cenário, numa tendência, numa análise um pouco mais direta, é de evolução e é de erradicação dessa prática. Então, de 1992 a 2013, o Brasil registrou uma redução de 59% no trabalho infantil, caindo de 7,8 milhões de crianças e adolescentes para 3,2 milhões. Foi um avanço? Foi. É o suficiente? Com certeza não. Continuando nesse ritmo, estima-se que em 2020 ainda existam 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Na região Nordeste, onde ocorreu a maior redução do trabalho infantil, nesse período, uma queda aproximada de 64%. Numericamente, quando a gente trabalha isso no FNPET, a gente imagina que nos próximos anos tenhamos um decréscimo nessa proporção. Essa é a projeção para 2020. Agora, fizemos essa projeção no ambiente em que essas discussões de natureza econômica tão evidentes hoje pela mídia não estavam tão às claras, e tememos que talvez num curto espaço de tempo tenhamos que reavaliar essas projeções de decréscimo. Segundo dados da PNAD, 2012 e 2013, total, Brasil, 3 milhões e 500 mil aproximadamente, região Norte, 431 mil, Nordeste, 1 milhão e 200 aproximadamente, Sudeste, 1 milhão, ou seja, os números não apresentaram uma evolução, uma diminuição significativa na medida em que nós entendemos que seja necessário. E aqui, na verdade, quando a gente tenta passar um pouco desse cenário nacional e da evolução da diminuição dessas práticas no tempo, é tentar sensibilizar tanto os empregadores como os trabalhadores, e aproveitando um pouco aqui a fala do ministro de manhã, para que a gente faça disso um resgate também da nossa efetiva atuação sindical, porque faz parte, sim, da nossa atividade uma correta informação, um trabalho de orientação, campanhas educativas, exatamente para trazer esses índices para o menor patamar possível. 2013, 66%, aproximadamente 67% das crianças e adolescentes que trabalhavam residiam no meio urbano, totalizando 2 milhões e 100 aproximadamente. E 33,2% residiam no meio rural, totalizando em números absolutos 1 milhão aproximadamente de situações nessa condição. De 2012 para 2013 houve uma redução de 11% entre os residentes do meio urbano e 9,3% do setor rural. E aqui eu faço uma autocrítica um pouco severa, mas necessária, porque embora tenhamos um índice menor do que o setor urbano, proporcionalmente ele acaba sendo maior, porque nós não temos 33% da população brasileira residente no meio rural. Esse número é significativamente menor. Então, hoje precisamos nos empenhar ainda mais para reduzir esses percentuais. Aqui, trazendo em números, a divisão estado a estado, segundo os índices da PNAD, em que praticamente fica estável o cenário de 2010, 2012 e 2013. Comparando por local de residência, como podemos destrinchar isso? De 2012 para 2013, o setor rural
pouco evoluiu, né? Decréscimo ali de aproximadamente 100 mil, é importante o número, mas a redução foi insignificante, de um modo geral, e mantendo muito equilíbrio, excetuando a região sudeste, ali, onde o contraste em setor urbano e rural é um pouco mais evidente. Estatísticas Brasil ainda. Em relação à atividade, em 2013, 30,6% do trabalho infantil se encontrava em atividades agrícolas e 69% em atividades não agrícolas. É que a gente também novamente questiona a questão da população rural, segundo dados do IBGE. De 2012 para 2013, houve uma redução na casa aí de 11% nas não agrícolas e 8,9% nas agrícolas. E aqui a gente tem um paralelo a ser feito do porquê que essa redução pode estar tão tímida. Parte dos nossos trabalhos, até para trabalhar nesses fóruns tripartites, apresentar propostas, a gente acaba viajando muito, conhecendo muitas culturas, a diversidade de produtos existentes, as formas de produzir, composições diferentes para cada pessoa jurídica ou pessoa física. E, de um modo geral, eu acho que talvez a fiscalização tenha esse mesmo sentimento. Em empresas organizadas ou empresas consolidadas, não é comum achar esse tipo de prática. Mas temos, sim, uma deficiência setorial, principalmente na agricultura familiar. Por duas razões. Primeiro, pela simplicidade do modelo produtivo. E segundo, porque são relações informais e de maior dificuldade de aferição por parte da fiscalização. Por que esse dado é importante? Porque hoje no sistema CNA a gente tem mais de 80% do nosso sistema composto por representantes da agricultura familiar. Então aqui, quando eu trago esses dados, trago também fazendo um apelo aos nossos colegas, aos nossos empresários, para que a gente dedique uma maior parte do nosso tempo em achar soluções para erradicar essa prática no nosso cenário produtivo. Comparativo por atividade econômica. Aqui transformando na identidade visual os índices que apresentamos agora há pouco, e aqui trazendo um pouco em números, para que conheçamos a especificidade de cada nicho. Nas atividades não agrícolas, o trabalho infantil se encontra, em sua maioria, dividido 23,2% no comércio e reparação, 10,7% em indústria, 7,6% em alojamento e alimentação e 6,8% em serviços domésticos. E aqui eu faria mais uma ressalva. Embora tenhamos as bases de informações públicas, IBGE, PNAD, para fornecer esses dados, a nossa sensibilidade é que esse número, principalmente quando se trata de trabalho doméstico, possa ser muito maior. Porque os técnicos, os especialistas, as autoridades sabem, por exemplo, hoje do conflito normativo existente no momento da fiscalização em residências. Até onde o poder de fiscalização pode dentro das residências, principalmente quando não há o consentimento pela entrada do auditor fiscal do trabalho. Esse é um fato importante que nos leva a refletir em que talvez esse número esteja subdimensionado. Outro ponto importante é, de um modo geral, a fiscalização pauta as suas ações para onde tem mais efetividade. Se eu tenho uma grande empresa que tem 10 mil trabalhadores, eu com uma ação posso estar dando algum aspecto de segurança para 10 mil trabalhadores. Se eu for pulverizar esses 10 mil, talvez, para pequenas propriedades rurais, em que contratam, por exemplo, sazonalmente, talvez eu tenha necessidade de 10 mil fiscalizações para verificar uma relação de trabalho em cada uma delas. E aqui temos que reconhecer o quê? Uma deficiência da estrutura pública, do Estado como um todo, do Ministério do Trabalho, e por que não agora questionar realmente se foi bom para o país essa fusão com o Ministério da Previdência. Embora tenhamos uma pauta de divergência técnica, às vezes com a fiscalização, discutindo qual é o melhor termo para determinado item normativo, aqui reconhecemos também o trabalho de excelência que eles têm feito e a grande contribuição para o país, principalmente na questão do trabalho infantil. Em 2013, das 42 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, nós tínhamos o seguinte cenário: 88%
apenas estudando, 6,1% estudando e trabalhando, 4,2% não estudando e nem trabalhando e 1,5% apenas trabalhando. E aqui a gente vai voltar a questionar alguns fatores importantes para esse número, medidas às vezes simples que poderiam colaborar na redução do índice de evasão escolar, do índice de trabalho infantil e que, infelizmente, não adotamos da forma correta. Destrinchando em Brasil esses dados, segundo a fiscalização, foram 14.928 fiscalizações. E aqui vemos um índice relativamente baixo de fiscalização em relação ao número de crianças potencialmente nessas condições. Na região norte, 2.131, nordeste, 3.582, sudeste, 4.303, região sul, 1.667, centro-oeste, 3.245. É um número muito baixo. E aqui faço uma referência em relação a esse cenário do Plano Nacional. Tendo como referência o cenário construído após o censo de 2000, o Brasil elaborou em 2004 o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente, que tem por finalidade coordenar diversas intervenções e introduzir novas, sempre que direcionadas a assegurar a eliminação do trabalho infantil. Fizeram parte da confecção do plano membros de governo, representantes dos empregados e empregadores, a Organização Internacional do Trabalho, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em que foi estabelecido como meta recuperar a infância e a educação de cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade. Após a edição do plano, se observou, peço perdão pelo equívoco, um decréscimo na quantidade de crianças trabalhando, número que vem sendo reduzido ano após ano. Em 2013 foi realizada em Brasília a terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, onde foi assinado ao final desse encontro a Declaração de Brasília sobre o Trabalho Infantil, em que os 153 signatários se comprometeram a eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. Aí a importância do cenário em que tratamos. Conseguiremos atingir essa meta até 2016? É uma preocupação que temos hoje. Com o foco de cumprir com as metas estabelecidas de erradicar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e qualquer forma de trabalho até 2020, o Mercosul elaborou um plano regional para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, também no âmbito do Mercosul, mas que já está irradiando suas políticas para as discussões internacionais na OIT. Com esse plano, concluindo seus objetivos, o Mercosul será o primeiro bloco regional a erradicar por completo o trabalho infantil dentre aqueles que sofrem com tal problema. O objetivo geral desse plano é desenvolver uma política regional para a prevenção e erradicação do trabalho infantil, especificamente harmonizar a declaração sociolaboral do Mercosul com as normas internacionais, desenvolver mecanismos de supervisão, controle e acompanhamento, conhecer a dimensão, alcance e diversidade do problema do trabalho infantil e fortalecer mecanismos institucionais de cooperação horizontal. Numa análise um pouco mais fria, deveríamos atacar nesse momento no meio rural 2 importantes fatores que têm contribuído para esse índice tão ruim. O primeiro é cultural. Peço desculpa aqui à representação de empregadores, que tradicionalmente me vê num papel de defesa institucional e em que muitos dos argumentos nós recebemos, isso acontece na minha época, eu trabalhava assim, ou eu fazia assado. Nem tudo a gente pode usar como referência positiva o que aconteceu no passado. Algumas práticas já evoluíram, formas de educação dos nossos filhos já evoluíram com certeza, e nós temos que estar preparados para essa mudança social. E nesse sentido eu peço mais uma vez desculpas e estarei sempre aqui a incentivá-los a adotar essa prática positiva. Esse tipo de argumento hoje já está há muito ultrapassado e temos sim que enfrentar essa nova forma de visão da criança para assegurar a esses o direito à infância saudável, aos adolescentes a uma educação de qualidade, porque isso sim vai permitir com que eles cheguem ao mercado de trabalho com um pouco de mais qualidade, mais informação e quem sabe desconstruirá um dos principais argumentos que nós, na defesa dos empregadores, utilizamos, qual seja, hoje, um dos grandes problemas do mercado de trabalho é a má qualificação do profissional. Porque aqui temos um grande gargalo. Como qualificar o profissional
se ele não teve uma infância adequada, se ele não galgou os níveis baixos de escolaridade. Não tem como eu capacitar tecnicamente uma pessoa que mal lê, que mal escreve, ou que pega, por exemplo, uma NR12, uma NR31, lê e não entende. Então esse aspecto cultural ele é essencial para avançarmos. E precisamos aqui contar, além do apoio dos empregadores, das entidades sindicais e, mais do que nunca, das famílias. O segundo é o baixo alcance escolar no meio rural. Por que isso é importante? Porque hoje, no dia a dia, os senhores que convivem com a matéria sabem, é muito difícil o jovem chegar até a escola. Os que chegam fazem com grande esforço e precisamos ajudá-los nessa missão. Segundo os microdados do censo de 2010, no Brasil, cerca de 3.800.000 crianças estão fora da escola e 14,6 milhões apresentam atraso escolar, o que ameaça a sua permanência na escola. E aqui temos uma outra crítica. O atraso escolar está sendo questionado, inclusive, intrinsecamente. Não é o ato formal dele subir uma série, mas ele passar para a série seguinte com mérito, e não por um requisito formal ou numérico ou de estatística social. No meio urbano, aproximadamente 2.800.000 crianças estão fora da escola, e no rural, aproximadamente 1 milhão. Ainda utilizando os dados do censo de 2010, é possível perceber que o número de crianças ocupadas fora da escola estão muito próximos. São 3.400.000 adolescentes trabalhando no Brasil para 3.800.000 fora da escola. Isso seria uma mera coincidência? Temo que não. No meio rural, a situação se agrava. O percentual de crianças que não estudam e que apenas trabalham é bastante alto. Além do fator cultural, a infraestrutura deficiente, o transporte público praticamente inexistente, tem dificultado a manutenção do interesse da criança na escola. Aqui tem um dos pontos que é, quando tratamos inclusive da igualdade entre o setor urbano e o rural, que é a questão, por exemplo, das horas itinerárias. Para a questão trabalhista, foi solucionada, entre aspas, forçando ou induzindo ao empregador que, se você quer produzir nessa localidade de difícil acesso, você é responsável pelo transporte e vai remunerar o deslocamento como hora efetivamente trabalhada. E aí fica a grande pergunta, por que esse mesmo empenho não é aplicado às autoridades públicas para que façam chegar transporte gratuito e de qualidade para essas crianças chegarem até as escolas? Isso é essencial. Precisamos avançar também nessa discussão, porque muitas vezes, eu não falo de outra localidade, nos arredores de Brasília, uma criança tem que andar 5, 6 quilômetros no sol para chegar à escola. Quando ele já chega lá, já chega exausto, não consegue assimilar nada do conteúdo programático. E aqui temos alguns exemplos, algumas imagens que ilustram um pouco dessa dificuldade no setor. O transporte utilizado em muitas situações Brasil afora, esgoto em frente à escola, falta de estrutura, onde uniforme, caderno, ou às vezes alimentação, inclusive, são custeados pelos pais por intermédio de suas associações de pais e mestres e outras afins. Estrutura precária, sem a menor condição de aprendizado. Aulas ministradas, por exemplo, para 3 séries, 3 níveis diferentes. Como conciliar um conteúdo programático nessas condições? Estrutura inexistente, uma aula embaixo de uma árvore. Às vezes soa poético, se essa não fosse a realidade de todos os dias dessas crianças. Eu não consigo nem descrever essa imagem agora, de tão ruim que ela é. Parece que as coisas estão desabando. Agora, ficamos num dilema de criticar essa estrutura ou impedir que ela exista. Água coada, não filtrada, imprópria para consumo. Isso acontece. Algumas soluções simples, não exaurindo o rol, mas medidas simples que poderiam contribuir, sim, para uma redução significativa. Escolas em tempo integral, já que a característica do trabalho rural é de jornada integral, em sua grande maioria. Melhoria de salários dos professores, porque no interior, na área rural, é bastante comum verificarmos professores ganhando, inclusive, salários inferiores ao mínimo.
ou ao estabelecido nas convenções coletivas. Aumento da quantidade de professores e escolas. Temos escolas insuficientes, e aqui fazemos uma referência elogiosa àquelas propriedades rurais que incentivam as suas crianças por meio de escolas custeadas por elas dentro de sua propriedade. Melhoria de infraestrutura e fornecimento de transporte público, gratuito e regular. Aqui mais uma referência elogiosa ao município de Pedra Branca, no interior do Ceará, que pode ser um exemplo importante a ser seguido por todos nós. Ele foi campeão no teste de proficiência em alfabetização do Estado em 2012. Temos 2 escolas importantes no município, a Cícero Barbosa, Maciel e Sebastião Francisco Duarte, que se encontram entre as 20 melhores do país, com 8,1 de índice no IDEB. Essa é uma escola que gostaríamos de ver na realidade do campo. Escolas bem pintadas, com crianças sorrindo e, com certeza, tendo ensino de muito mais qualidade. Uma escola, pela situação até à beira da estrada, nitidamente uma característica do Nordeste, de muitas propriedades rurais em municípios pequenos, mas que nem por isso desmerece o que efetivamente acontece na escola. São crianças em condições de aprendizado, efetivamente tendo uma qualidade de vida um pouco melhor que seus pais possivelmente tiveram. Então, aqui encerrando a minha fala dentro do tempo proposto, não tratando a matéria de uma forma tão técnica como fiz a última vez que estive aqui no Congresso, porque acho que a identidade visual dessa fala, apresentando a todos os senhores quão grave é o cenário nacional, o objetivo desse formato de apresentação é, na verdade, um apelo e um pedido de reflexão, para que todos nós tenhamos condições e não nos deixemos abalar pela situação econômica do país ou por uma situação de comodismo que talvez para recompor o caixa familiar a gente possa contar com o trabalho do menor como uma alternativa à composição de renda, mas que tenhamos coragem de assegurar a essas crianças, a esses menores, um futuro digno e um pouco melhor do que esse Brasil se apresenta hoje. Então, com essas palavras, me coloco à disposição dos senhores, serei um incansável nessa batalha, contem comigo e meu muito obrigado. Bem, o doutor Cristiano Barreto nos fez uma radiografia panorâmica da questão ligada ao trabalho infantil e a todas essas carências que nós temos em termos de país, no investimento na educação, na cultura. Isso, se por um lado é triste, por outro lado desafia cada um de nós a trabalharmos no sentido de revertermos esse quadro. Não ficar esperando apenas que os governantes solucionam, mas cada um em sua área de atividade pode ajudar. O importante é que tenhamos essas informações e que isso nos esclareça e sabemos o quanto há ainda a ser feito. Agradeço, doutor Cristiano, em nome da organização do evento, a sua bela exposição.